Olá, como vai? Eu sou Luiz Pimentel, sou consultor especialista em vendas e hoje eu trago para você os 4 pilares para a gestão de vendedores. Nesse momento de quarentena em que todos somos convocados a permanecer em casa para evitar o contágio ou a disseminação do coronavírus, eu trago a palavra-chave esperança, esperança ativa. Esperança porque nós temos fé, crença, certeza, convicção de que esse momento vai passar e estaremos com saúde e dispostos lá na frente. Esperança ativa porque não estamos parados, estamos em atividade, estamos estudando, planejando, elaborando, tendo ideias para que possamos performar bem com os nossos negócios quando estes forem retomados daqui a um tempo. A má notícia é que no momento da retomada, ela não será imediata, ela será gradual, lenta, e vai se sair melhor aquele gestor, líder, empresário, vendedor que estiver preparado para conquistar clientes e fidelizar clientes e realizar assim bons negócios. Portanto, eu espero que você aproveite esse momento conversando aqui sobre os pilares para a gestão de vendedores. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que possa facilitar o nosso trabalho e o seu entendimento. Muito bem. Os 4 pilares da gestão de vendedores. A questão que fica é o seguinte: por que meus vendedores não alcançam os resultados que eu e minha empresa desejamos? Por que não reconhecem os esforços feitos para que estes sejam transformados em negócios? Porque muitas vezes não há comprometimento, não são comprometidos com o que foi proposto. Porque muitas vezes parecem não entender o que eu digo, não entendem a minha orientação. Porque estão sempre competindo entre si, causando muitas vezes discórdias e desorganização da equipe. Muito bem. Os 4 pilares da gestão dos vendedores nos ajudarão a responder essas questões e evitar que esses problemas ocorram. O primeiro pilar é o pilar da orientação. Não podemos esperar que resultados sejam alcançados onde não há orientação. Não podemos esperar que uma pessoa execute bem uma atividade sem que haja antes uma orientação. E orientação significa estabelecer claramente o que se espera do vendedor, do colaborador. Quais são os objetivos dele na empresa? Quais são os objetivos da empresa? Quais são as metas diárias, quinzenais, semanais, mensais, anuais? Qual é a qualificação necessária para que esse colaborador traga a performance desejada? Qual é a preparação e o treinamento para que esse vendedor possa cumprir o seu papel de trazer negócios para a empresa? É preciso que haja um passo a passo para que esse colaborador possa performar. É preciso orientar quanto aos conhecimentos necessários para uma alta performance em vendas na empresa, conhecendo principalmente o produto, o serviço da empresa, conhecendo o cliente, o perfil do cliente ideal, os clientes que hoje atendemos, quais são os diversos perfis de clientes da nossa empresa e do nosso produto, como é o mercado de atuação da nossa empresa, onde ela está inserida, quais são os concorrentes, seus diferenciais, suas vantagens competitivas. Na nossa própria empresa, quais são as regras, quais são os critérios, qual é o funcionamento, qual é o processo, como as coisas funcionam na nossa empresa. Alguns vendedores profissionais, ou seja, aqueles que vivem de vendas, já têm algumas habilidades e técnicas, mas ainda assim, tanto ele, mas principalmente o novo vendedor precisa estudar sobre prospecção neste negócio novo. Como se dão as abordagens aos clientes? Muitas vezes os clientes são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, são empresas. Como é que se obtém
o conhecimento das necessidades, desejos e expectativas dos clientes. Como é que nós descobrimos isso no nosso mercado? Como que a proposta é apresentada ao cliente? Quais são as objeções mais comuns que a gente já sabe que existe no nosso negócio e quais são os contornos dessas objeções? Como se dá o fechamento? Como que acontece o fechamento do negócio? Quem, como, quando se faz pós-vendas na empresa? Quem é responsável por isso? Quais são os tipos de pós-venda e programas de fidelização de clientes que a nossa empresa mantém? E orientar também quanto a atitudes e comportamentos desejados do vendedor. Quais são os valores da nossa empresa? Se isso já tem sido definido, ok. Se ainda não, podemos trabalhar atitudes e comportamentos relacionados à disciplina, foco, criatividade, iniciativa. Quando que o vendedor precisa tomar iniciativa para não deixar a peteca cair, né? É preciso conversar sobre atitudes e comportamentos relacionados à resiliência. É possível que nesse tipo de negócio que a gente atua, a gente receba muitos nãos. Como é que o vendedor se prepara para resistir, ser resiliente diante de tantos nãos? Como é a persistência no nosso negócio? No nosso negócio, qual a diferença entre persistência e insistência? Conversar sobre isso e orientar o colaborador adequadamente. É preciso ter muito cuidado com relação à formação e gestão da equipe, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não orienta adequadamente cada um dos membros da equipe, ele e a equipe inteira vão para qualquer lugar. E aí você perde o controle do processo de vendas. Então, a orientação é o primeiro pilar e é um dos mais importantes. O segundo pilar é o pilar do monitoramento. Monitoramento tem a ver com acompanhar o vendedor, não é vigiar, não é um monitoramento por câmeras, não é disso que eu estou falando. Trata-se de acompanhar o vendedor no seu dia a dia, supervisionar o trabalho, observar como ele vai fazendo, observar presencialmente, fisicamente, mas também através de indicadores que mostram a performance do vendedor em cada uma dos indicadores que a empresa tem ou atribuiu. E assim é possível identificar quais pontos quais pontos são necessários para que haja correção, né? E aí você acabar voltando ao primeiro ponto da orientação, o primeiro pilar. Quais são as tarefas, ações, resultados, vendas? Você monitora cada uma dessas coisas. Pode ser que em alguns segmentos de negócio, o vendedor também seja responsável por arrumar os produtos, né? Um vendedor externo pode ser pedido dele a preparação de relatórios ou eventuais entregas. Então, tem tarefas, ações e vendas. Não podemos observar só o número do faturamento, o número da venda. Esse monitoramento presencial por meio de indicadores também podem ser feitos através de encontros regulares, individualmente ou avaliações completas com a equipe, onde se poderá redefinir os números que serão buscados. Se nós atribuímos determinadas metas e objetivos, isso pode ser mudado ao longo do tempo. E de acordo com a avaliação feita, talvez seja necessário voltar ao pilar da orientação, voltar no processo para que haja uma orientação mais adequada em determinado ponto que não ficou muito claro, né? É preciso monitorar os números que mostram a performance das vendas. E aqui eu não estou falando só do faturamento. Faturamento, total de vendas, isso é um número que é importante, até trabalhamos por ele, mas é preciso ter outros indicadores, porque o somatório desses indicadores levarão, indubitavelmente, a melhores resultados em vendas. Quais são os indicadores, por exemplo? Taxa de conversão de vendas, vendas por período, produto ou item por atendimento,
quantos itens por negócio fechado, a manutenção de clientes ou índice de recompra, número de vendas por produto, por segmento, etc. Ticket médio. Cada vendedor vai performar melhor em cada um desses indicadores. E aqui está o grande desafio, saber lidar com essas diferenças de informação. Mas essas informações são muito importantes porque elas precisam ser coletadas e a empresa pode criar o seu próprio indicador de performance. É possível que na sua empresa já exista um sistema, um CRM, um processo mais organizado que tenha um funil de vendas, mas é possível que a empresa ainda não tenha. Então você vai criar o indicador que você quer acompanhar. Muito bem. Os indicadores de performance são importantes porque o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Não é possível fazer uma gestão adequada sem ter as informações adequadas para essa gestão. Então, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Portanto, vamos medir, vamos ter os indicadores para fazer uma excelente gestão. O terceiro pilar é o do reconhecimento. É um pilar muito importante, porque não se trata só de dinheiro. Obviamente que todos nós trabalhamos para ganhar dinheiro, e quanto mais, melhor. Porém, não se trata só de dinheiro. Muitas vezes, é preciso que seja valorizado o esforço para alcançar determinados objetivos. É preciso remunerar também por resultados. Bons resultados, boas remunerações. É preciso reconhecer para que você possa dar exemplos positivos aos outros membros da equipe. O reconhecimento de um membro por algo bem feito dá um exemplo positivo para outros membros. Vai garantir desse membro reconhecido o seu compromisso com a empresa, com as vendas, com o negócio. Você vai motivar para a continuidade. Por que muitas vezes colaboradores que vão muito bem, performam muito bem, às vezes até ganham bem, saem da empresa e vão trabalhar às vezes no outro concorrente? Por falta de reconhecimento. Aquele vendedor empreendedor que tem na sua empresa, ele não é reconhecido, ele não cresce na empresa, o que vai acontecer? Vai se tornar muitas vezes um concorrente da sua empresa, vai trabalhar num concorrente. Por que isso acontece? Falta de reconhecimento. Não foi observado o seu mérito, o seu merecimento. Exigimos das pessoas, mas muitas vezes não praticamos a meritocracia. Não se trata só de dinheiro, como eu disse, mas as políticas de remuneração, de reconhecimento financeiro são muito bem-vindas e muito bem aceitas. Então, a remuneração em si, o salário, as comissões, as bonificações, as premiações, incentivos e benefícios, tudo isso contribui para a retenção do talento profissional na sua empresa. Porém, é preciso que haja um planejamento, um estudo a respeito disso para que não haja injustiça, não só entre a equipe, mas com a empresa. Muitas vezes o vendedor ganha bem e a empresa ganha mal. Muitas vezes o vendedor ganha altas comissões e a empresa não teve rentabilidade. Então é preciso estudar, planejar para não cometer equívocos neste ponto. O reconhecimento é muito importante porque ele é uma forma sincera de gratidão. Reconhecer a pessoa que faz bem feito é uma forma sincera de gratidão por aquilo que ela faz, por aquilo que ela representa para você. O oposto do reconhecimento, e é o quarto pilar, é a correção. Isso mesmo. É preciso corrigir o erro, por menor que seja. Se corrigirmos um erro pequeno, evitaremos que ele cresça, que ele fique tão grande a ponto de ser difícil ou impossível corrigir. E você tenha que, muitas vezes, demitir um colaborador porque já não há mais chance de correção. Não podemos cometer esse erro. É preciso que
haja a correção para garantir o comprometimento do colaborador. Se ele erra, e muitas vezes tem consciência que errou, e a empresa, o gestor, o líder não corrige, ele fica descomprometido com o negócio totalmente. Além do que, se você não faz a correção, você influencia negativamente aquele colaborador que faz bem feito. É uma bomba. Você não reconhece o bem feito e não corrige o mal feito. Destrói toda a equipe e pode destruir a empresa. Então, além de reconhecer o que é bem feito, é preciso corrigir o que não é bem feito para influenciar negativamente. Pense num colaborador esforçado que procura fazer a coisa certa, alcança bons resultados, se empenha e não tem reconhecimento. E, por outro lado, o outro colaborador comete erros, às vezes mal intencionados ou sem querer, e a empresa não corrige. Desmotiva totalmente aquele colaborador que está pensando em fazer o certo. Porque fazer o certo não tem valor e errar não tem problema errar. Pode errar que não vai ter nenhuma correção. Não corrigir os erros compromete o desempenho da equipe e da empresa. E nós temos vários níveis de correção. Desde uma conversa tete a tete com o colaborador que errou, com uma certa frequência, e isso pode ocorrer. E o último nível é a demissão sumária do colaborador. Entre o primeiro nível e os outros níveis, tem vários pontos em que pode haver uma correção e é preciso estar atento. É preciso dar o exemplo para que todos os membros da equipe entendam que, mediante coisas boas, teremos reconhecimento, mediante coisas erradas, teremos correção. Elogios e reconhecimentos sempre em público, mas correções sempre no particular. Temos que evitar o constrangimento de um colaborador corrigido na frente dos colegas. Mostrar indicadores que mostram a baixa performance, o porquê da correção, mostrar o número ou a ação que culminou naquela correção. É preciso mostrar o porquê da correção e elogiar as coisas boas, que mesmo o membro que comete erros, ele também faz coisas boas. É preciso elogiar. É preciso corrigir e oferecer ajuda. Quem pode ajudar aquele colaborador, aquele vendedor a performar melhor naquilo que ele está errando? Quem pode ajudá-lo? Eu mesmo, como empresário, líder, gestor, devo ter esse papel, mas talvez eu possa delegar para um outro membro, para um outro membro da equipe, para um outro colaborador e um outro vendedor. Significa, na correção, voltar ao processo da orientação. Porque se algo não foi bem feito, muitas vezes o problema esteve lá na orientação, que eu ensinei, mas não conferi se ficou claro o entendimento para o colaborador. Muito bom. Portanto, então, os 4 pilares da gestão de vendedores: orientação, monitoramento, reconhecimento e correção. E esses pilares estão interligados todo o tempo. É preciso orientar, monitorar, reconhecer o bem feito, corrigir o mal feito, aí orienta novamente, monitora, reconhece, corrige e o processo nunca para. Muito bem. É preciso compartilhar os resultados com a equipe. Cada um contribuiu para um resultado, seja ele positivo ou negativo. Qual foi essa contribuição? É preciso, muitas vezes, restabelecer, redirecionar os objetivos e metas. É preciso descobrir o que falta para cada um dos membros. Dar feedback coletivo em equipe e também individual. É preciso celebrar as pequenas conquistas semanais, diárias, quinzenais, mensais, não importa. E aqui eu não estou falando de festa.
Estou falando de, muitas vezes, reunir a equipe e falar a respeito de um objetivo alcançado, um resultado positivo. Os desafios da gestão de vendedores são muito grandes. Nós, gestores, empresários, líderes, temos grandes desafios. E é realmente como um jogo de xadrez, poder trabalhar com cada uma das peças da nossa equipe em função de determinadas metas e objetivos. Cada colaborador performa bem num determinado indicador, ele vai bem numa ação, o outro já vai melhor em outra ação, cada um tem um peso e eu preciso saber trabalhar com esses membros da equipe para poder alcançar bons resultados. Os desafios dos gestores estão basicamente, muitas vezes, pela falta de foco em vendas. Talvez também pela falta de tempo, o gestor está muitas vezes mais focado em questões administrativas, questões financeiras, jurídicas, tributárias, e não foca na venda, que é o motor do negócio. As coisas começam a acontecer na empresa a partir das vendas. E vendas são a solução para muitos problemas. Problemas de caixa, solução, vendas. Problemas tributários, solução, vendas. Problemas administrativos, solução, vendas, muitas vezes. É preciso dedicar tempo para isso. É preciso também que haja disciplina. O próprio gestor precisa trabalhar a própria disciplina para que possa dar conta desses desafios de ser um gestor na área comercial. É preciso, muitas vezes, paciência, calma, serenidade e sempre didática. Por quê? Preparar um processo de orientação, acompanhar, fazer monitoramento, saber quando e como reconhecer, como e quando corrigir, tudo isso requer, além da disciplina, didática, cuidado com a informação a ser passada. Eu desejo que esse conhecimento que nós tratamos hoje, dos 4 pilares para a gestão dos vendedores, seja aproveitado na sua empresa. Por isso, eu vou propor uma atividade prática para você. Agora talvez seja a hora de pegar um papel, uma caneta, tomar nota de algumas informações. Sobre a orientação, responda a essas questões. Olha só. O que eu espero de cada um na minha equipe? Quais são os objetivos e metas da empresa, da equipe, de cada membro? Quais as tarefas diárias de cada um? Como eu avaliarei cada um dos colaboradores? Quais reconhecimentos eu devo passar? Veja bem, certos conhecimentos da empresa eu não posso delegar. Por exemplo, pegar um vendedor novato para acompanhar um vendedor veterano. Isso é bom em algumas coisas, mas tem desvantagens também. Tem coisa que é o dono que deve passar. É o gestor, o líder, quem deve passar, porque se trata da origem, da base. Muito bem. Quais habilidades de vendas cada um dos colaboradores precisam? Quais são os valores da minha empresa e que eu devo passar? Para refletir sobre monitoramento, quais são as questões? Quais indicadores eu vou verificar na minha empresa? Quais são os que eu verifico hoje? Será que eu olho só faturamento? Muito bem. Como eu sei que um vendedor vai bem? Opa, esse vendedor está indo bem. Por quê? Quais são os indicadores que mostram isso? Da mesma forma, o colaborador vai pensar, como eu sei que eu estou indo bem? Que o chefe me elogia? Não, porque os indicadores mostram que eu estou no caminho certo. A minha bússola está apontada e eu estou indo para lá. Quais as tarefas diárias de cada um, que cada um deve executar? Quais informações já existem no meu sistema da empresa? Com que frequência eu vou avaliar os números? Eu vou avaliar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Quanto mais tempo você demorar para avaliar, maiores dificuldades você terá na gestão da equipe. O quanto menor for a frequência,
maior a sua possibilidade de fazer uma gestão mais efetiva no curto prazo. Quando serão as reuniões de monitoramento, onde eu vou dar feedback coletivo e talvez fazer o feedback individual? A reflexão sobre o reconhecimento, né? O que eu posso oferecer como reconhecimento? O que a minha empresa pode oferecer? Quais reconhecimentos eu posso fazer? Posso pagar alguma comissão, algum benefício, alguma premiação, algum incentivo? O que eu posso pagar? Partindo do mínimo que eu posso à melhor performance que pode trazer um número maior. O que meu colaborador valoriza? Será que ele vai valorizar determinado reconhecimento? Quanto custa, né? Quanto custam os reconhecimentos possíveis, né? Quais as metas, objetivos que estarão relacionados ao reconhecimento? Quais metas eu vou acompanhar para que eu possa fazer um reconhecimento? E, por fim, a reflexão das correções. Quais são os indicadores que eu vou cobrar? Qual é a frequência dos feedbacks da equipe? O que falta para eu orientar? O que está faltando na minha equipe que eu possa orientar ainda? Quem mais na minha equipe pode orientar o resto da equipe? Tem alguém para quem eu possa delegar a orientação? Será que eu monitorei corretamente e por isso estou precisando fazer a correção agora? Até que ponto a responsabilidade é minha, como gestor, como líder? Vale a pena orientar ainda mais esse colaborador? Quantas vezes eu já orientei e reorientei? Vale a pena continuar? Muito bem. Esses são os 4 pilares da gestão de vendedores e eu propus a reflexão. Eu recomendo que você pare uns instantes, quando for oportuno, para refletir sobre como tudo isso funciona na sua empresa. O que poderia ser empregado lá na sua empresa. Muito bem. De novo, eu sou o Luiz Pimentel, eu sou consultor em vendas e o meu objetivo é ajudar empresários, gestores e empresas a venderem mais e melhor. E fazemos isso através de um trabalho de consultoria, que faz um diagnóstico, propõe uma mentoria e faz a gestão comercial. Tudo isso que nós falamos dos 4 pilares, gestão por indicadores, monitoramento, tudo isso a gente contribui com as empresas em nosso trabalho. Agradeço muito pelo seu tempo, pela oportunidade de falar com você. Eu deixo aqui meus contatos, se acaso você deseja entrar em contato comigo por telefone, por e-mail, pelo nosso site. Esse telefone também é o WhatsApp. E eu espero que você tenha apreciado esse momento. Espero que você possa compartilhar essas informações com alguém que você acredita que possa se interessar ou você mesmo praticar com outros gestores da sua empresa e colocar isso à disposição da sua equipe. Agradeço muito pela atenção. O que eu mais desejo para você nesse momento é saúde e agradeço pela oportunidade. Forte abraço.